Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelado seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelado seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém. Glória a Deus. Saudamos todos os irmãos neste momento com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? E a nossa oração é essa, que o Senhor sopre sobre nós esse vento de paz, né? de alegria, de renovação, de cura, né? Que isso possa ser uma realidade, irmãos, na minha vida, na sua vida, nas nossas famílias. É o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos restaura, né? E é bom falar sobre isso, né? Porque nesse mês nós estamos aí celebrando o Setembro Amarelo, né? Um mês que fala sobre a questão do suicídio, né? O problema do suicídio que cada vez tem crescido. E nós, como igreja, precisamos falar sobre isso, precisamos falar também que o nosso Deus é o Deus que cura, né? E que usa todos os mecanismos, né, necessários para nos restaurar, né? Nele nós encontramos cura. E é com essa certeza, né, com essa convicção que nós queremos iniciar este culto, né, dizendo e crendo que o Senhor realmente nos restaura, que nos cura. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte de paz, de toda a paz que nós precisamos, da alegria. Ele é a pessoa em que nós podemos confiar, porque a sua palavra diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E nós sabemos que algo que tem adoecido, nos tem adoecido é a ansiedade, né? Mas nós precisamos colocar sobre nós, né, as nossas ansiedades. E esse culto é um convite para a gente descansar em Deus, é para a gente colocar em Deus, né, a nossa esperança, é para a gente render culto ao nosso Deus, né? E no Salmo, queridos, 103, do versículo 1 ao versículo 5, nos fala sobre a misericórdia de Deus, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova
como a da águia, né? No versículo 13 ele diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, né? Vamos orar nesse momento, né? Vamos deixar que essa palavra encha o nosso coração de fé. Vamos orar para que o Senhor esteja nesse momento nos perdoando, o Senhor esteja nos sarando, né? Que nós possamos nos apresentar de maneira limpa, pura, diante da presença do Senhor. Senhor nosso Deus, como é bom poder estar na Tua presença, Senhor. Como é bom poder saber, ó Deus, que o Senhor é um Deus que está comprometido, Senhor, conosco, em nos conduzir nessa vida, Senhor, nesse caminho de salvação. Louvado seja o Teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, tudo que há em nós, bendiga o seu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos perdoa. A despeito dos nossos pecados, das nossas transgressões, o Senhor nos deu Jesus. E o seu sangue, o seu sacrifício foi suficiente, foi aceito nos céus por Deus como sacrifício perfeito, eterno e suficiente, Deus, para nos limpar, para nos lavar, para tirar toda a culpa, para nos curar, Senhor. Para nos curar de toda a ansiedade, de toda a preocupação, de todo o medo, porque o amor lança fora o medo, o amor de Deus para conosco nos faz lançar fora o medo. E termos a esperança, Senhor, que agora nós podemos nos achegar a Ti pelos méritos de Jesus. Que privilégio, Senhor. Obrigado por esta bênção. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos. Obrigado pelo perdão de Jesus. Obrigado pela reconciliação. Obrigado porque o Senhor é o Deus da vida e que nos dá vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Seu amor.
abatida, mesmo que angústias me pareçam sufocar, eu clamarei a ti, que és o autor da vida, e vem com teu amor me consolar. Mesmo que o céu pareça tão escuro, mesmo que o sol pareça não brilhar, eu sei que tu me fazes repousar seguro, pois tua palavra é luz pro meu andar. Adorarei a ti, Senhor, com todo o meu ser. Adorarei a ti, Senhor, enquanto eu viver, mesmo que hajam lutas e tribulações. Adorarei a ti, Senhor, com meu coração. Adorarei a ti, Senhor, com todo o meu ser. Adorarei a ti, Senhor, enquanto eu viver, mesmo que hajam lutas e tribulações. Adorarei a ti, Senhor, com meu coração. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lave o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos agora ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Leitura do Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 17, versículo 14 apenas, diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Da mesma forma, vamos fazer a leitura agora do Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Que Deus aplique essa palavra, aos nossos corações. Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor, através do nosso irmão Judson Malta, carinhosamente conhecido como Guto. E ele vai estar falando sobre saúde emocional em Cristo. Esse mês é o mês amarelo, mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio. E nada melhor do que falarmos sobre essa
saúde, né, emocional em Cristo Jesus. Mas antes dessa mensagem, nós vamos estar ouvindo também a participação da nossa irmã, que vai estar louvando ao nosso Deus, trazendo uma mensagem também cantada. E após essa mensagem cantada, nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor aos nossos corações. Que Deus já abençoe o nosso irmão Guto, né, o seu ministério e toda a sua família também. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Liberdade, amor, em meu interior, fruto do teu Santo Espírito, que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o Judson Malta, sou membro da Igreja Batista em Aruana, sou assessor da Aliança Bíblica Universitária do Brasil aqui em Aracaju, professor de Geografia e também diretor do Colégio Estadual Tobias Barreto.
A convite do pastor Jorlan, né, e sempre em parceria com a Igreja Presbiteriana Independente, nós trazemos uma palavra sobre o nosso Setembro Amarelo, né? O tema de hoje, da nossa pregação, vai ser Saúde Emocional em Cristo. Como lidar com as nossas emoções, como lidar, como pensar, como refletir um pouco sobre o tempo que temos vivido, tempo de desafio, e também como podemos aprender algumas dicas com Cristo para poder tentar melhorar a nossa saúde emocional. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos use em sua instrumentalidade. A palavra de hoje, ela se encontra em Mateus, capítulo 26, e nós vamos fazer a leitura da parte que Jesus está no Getsemane, dos versículos 36 até o 41. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crise. Um tempo de crise não somente por conta da pandemia do coronavírus, mas um tempo de crise também enquanto nação. Nós vamos cada vez mais diante dos desmandos da política, vamos perdendo a esperança, vamos perdendo a noção, a empatia, vamos perdendo o amor. Temos visto tempos de crises da área política, na área ambiental, na área emocional e agora então com essa pandemia do coronavírus, numa área sanitária e mundial. Uma das maiores crises dos últimos 50 anos se estabeleceu não somente no Brasil, que já estava passando por uma crise, mas em todo o mundo. E nós vemos o desafio de manter a nossa sanidade mental, pensar esse Setembro Amarelo. Alguns têm dito, inclusive, que seria o setembro mais amarelo de todos, porque temos vivido esse momento de isolamento social, momento em que a solidão, nós somos nordestinos, somos brasileiros, gostamos do abraço, gostamos do cheiro, né? Gostamos dessa pessoalidade, desse carinho. Temos vivido um tempo que não podemos nem dar a mão, quem dirá abraçar. E isso traz para a gente uma dificuldade muito grande. Nós que convivemos com várias pessoas, agora temos que restringir nosso contato. E apesar de já estamos em um processo de redemocratização, de reabertura, né? Desse afastamento social, ainda sentimos falta do nosso dia a dia. Sentimos falta de ver as escolas cheias, de ver as igrejas cheias. E isso tudo vai cada vez mais nos deixando estressados, porque toda mudança de postura, de momento de vida, ela, claro, vai gerar uma adaptação. E essa adaptação e essa mudança acaba nos estressando, nos angustiando, nos gerando ansiedade. Então, nesse tempo de Setembro Amarelo, nós sempre precisamos parar e pensar um pouco sobre como está a nossa saúde mental. Certo? Infelizmente, nós vemos por aí, dentro da cultura de alguns, que acreditam que
todo problema mental vem de uma investida simplesmente satânica. A gente precisa ter cuidado e uma visão mais equilibrada sobre as coisas. Nós temos, graças a Deus, amparo hoje em dia da ciência, da psicologia, para que a gente possa entender e separar. Existem, sim, enfermidades que vêm de algum pano de fundo espiritual também, mas nós precisamos ter uma visão integral do ser humano. Muitas vezes são os traumas, são as crenças limitantes, são as dificuldades, muitas vezes até da própria fisiologia cerebral, que tem alguma disfunçãozinha, a pessoa não consegue produzir bem os seus hormônios e ela acaba ficando no estado ansioso, entrando numa síndrome do pânico, entrando em outras enfermidades aí da saúde mental. E nós precisamos ter muito cuidado e não sermos levianos em taxar as pessoas de não, tá com um problema mental, de fundo espiritual. A gente precisa ter muito cuidado, primeiro passar pela área médica, acompanhar, amar, acolher, não simplesmente rechaçar a pessoa, mas tentar ir servindo e apoiando aquela pessoa. Nós vemos na narrativa bíblica grandes homens de Deus que passaram por enfermidades psicológicas tremendas, mas que eles não deixaram de ser homens de Deus, não deixaram de ter um relacionamento com Deus e não deixaram de buscar superar isso em Deus e em Cristo. E nós vamos meditar um pouquinho sobre esses exemplos agora, mas antes eu queria ajudar os irmãos a pensar, a refletir e falar sobre as questões da ansiedade, da depressão e do suicídio, para a gente poder definir um pouco o que é isso, certo? A ansiedade é um estado de espírito que faz com que nós estejamos com a mente à frente do presente. Nós estamos vivendo e nos estressando com algo que ainda não aconteceu. Então nós acabamos ficando ansiosos, pilhados. A gente fica o tempo todo pensando na frente. Isso aqui vai acontecer. Então nós sofremos antes, nós sofremos durante e nós sofremos depois. E o que é que nós podemos aprender com Cristo sobre a ansiedade? Cristo foi muito claro dizendo que a ansiedade faz muito mal. Ele diz, vocês não devem andar ansiosos com coisa alguma, quanto que deveis comer, quanto que deveis vestir, o Senhor é quem provê todas as coisas para vocês. Assim como o Senhor cuida dos passarinhos, assim como o Senhor cuida das árvores, assim como o Senhor conta e verifica cada uma das folhas que caem, o Senhor cuida de cada um de nós. Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que vê a necessidade dos seus filhos. Então nós que cremos nesse Deus, já temos de Cristo Jesus a palavra que não devemos andar ansiosos. Devemos tomar o jugo de Cristo, que é o jugo do sacrifício, que é o jugo do amor, que é o jugo do serviço. Tomar nossas dores, nosso sacrifício de cada dia, a nossa cruz. Negar a nós mesmos e seguir ao Senhor. Esse é o nosso desafio em relação à questão da ansiedade. E a depressão? A depressão ela é diferente de tristeza. A depressão é um quadro deprimido que é longo. Ela pode vir por um momento, por exemplo, de um motivo externo que aconteceu na nossa vida, a perda de um ente querido, uma notícia muito grande, um trauma, um acidente de carro. Algumas mulheres desenvolvem, por exemplo, após o parto. Então são vários os motivos que podem gerar um quadro depressivo. Ela pode ser uma depressão momentânea ou pode ser uma depressão crônica, ou seja, a pessoa pode ter alguma disfunçãozinha no cérebro dela, que isso vai acabar gerando várias sucessões de crises depressivas ao longo da vida dela, e é algo que a pessoa acaba tendo que lidar ao longo de toda a sua vida mesmo. Tem algumas pessoas que têm esse quadro crônico e outros têm uma depressão momentânea, uma depressão específica por algum momento. Então, qual a diferença entre tristeza e depressão? A depressão ela é uma tristeza tão profunda que a pessoa perde a qualidade, muitas vezes até o sentido de vida. Ela não consegue nem encontrar alegria, não consegue nem encontrar força para fazer as atividades mais corriqueiras e mais triviais.
do dia a dia, né? Comer, tomar banho muitas vezes, se vestir. Então é um quadro de profundidade e de extensão de tristeza que é muito mais amplo e muito mais profundo. Então, esses quadros são geralmente, um acaba ligando ao outro, né? Existem várias outras enfermidades, nossa fala hoje não é sobre as enfermidades em si, né? Tem a síndrome do pânico, tem várias outras, né? A própria esquizofrenia e tal, e o suicídio? O suicídio é uma pessoa que entrou num quadro, muitas vezes depressivo, tão profundo, que ela não consegue mais ver sentido na vida, e para ela está sentindo uma dor muito profunda dentro dela, muitas vezes também que vem de ordem química, da química cerebral, e ela muitas vezes acaba, para se livrar dessa dor, para se livrar dessa situação que para ela, na cabeça dela, é insuportável, é mortal, é imutável, ela acaba perdendo o sentido de viver e retirando a própria vida. Nós, como cristãos, defendemos toda e qualquer vida. Nós temos como base da nossa fé, sabemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele é aquele que dá vida e Ele é aquele que tem a autoridade, a legitimidade para encerrá-la. Encerrá-la no plano terreno, mas em Cristo nós temos a possibilidade de viver plenamente e eternamente, porque é para isso que fomos criados. Nós fomos criados para viver a eternidade com Deus em Cristo Jesus. Nós fomos criados para ter saúde mental. Muitas vezes as marcas e traumas do ser humano vêm por conta do próprio pecado humano. São as marcas do pecado que fazem com que muitas vezes essas enfermidades mentais, espirituais, corporais aconteçam no nosso dia a dia. Então vamos observar um pouco a narrativa bíblica, né? Nós temos aí vários exemplos de grandes homens de Deus que viveram contextos e momentos muito desafiadores e até depressivos. Nós vemos Jonas, que era uma pessoa que tinha uma característica bastante oscilante. Tinha horas que ele era chamado e aí ele é chamado por Deus e foge. Aí ele depois se entrega para morrer no mar. E aí ele volta para Deus no ventre do peixe. Aí ele sai e aí depois ele vai pregar porque Deus mandou. Aí depois ele sai da cidade e espera a destruição. Aí Deus exerce com misericórdia e ele está o tempo todo pedindo para morrer, o tempo todo se degladiando com Deus e dizendo para Deus: Deus, você não está fazendo o que eu quero que você faça. Você está fazendo o que o Senhor quer fazer. O Senhor está agindo com bondade. Mas eu quero que o Senhor, para os meus inimigos, haja com justiça, com destruição, com vingança, com morte. O nosso Deus é o Deus que escolhe paz, harmonia, perdão e bondade. Mas nós muitas vezes queremos destruição. E colhemos os frutos dessa destruição em nós mesmos, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos também. E é muito interessante observar esse quadro psicológico de Jonas. Mas temos outros, né? Temos o próprio Jó, uma pessoa que era um grande homem de Deus, uma pessoa que tinha um quadro psicológico mais estável, mas que viveu um contexto onde o inimigo cirandou a vida de Jó, tocou em várias áreas da vida dele e ele entrou numa depressão extremamente profunda, agora momentânea. E no meio dessa depressão, no meio dessa dor, no meio de perder os filhos, no meio de perder as posses, no meio de perder a própria harmonia do lar, ele pôde passar por isso em Cristo, passar por isso em Deus, né? E dizer: olha, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, o que eu sinto, meus amados, e o que eu vejo na minha vida, e graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade em Cristo, buscar e viver cada dia mais, buscar uma saúde emocional, é que nós precisamos muitas vezes fazer as pazes com a nossa história, entendendo que as mais profundas dores e traumas fazem aquilo que nós somos em Cristo. E que aonde abundou a dor e o pecado, em Cristo
superabundou a graça. Em Cristo, nós podemos testemunhar daquilo que Deus fez e faz das nossas vidas. E dizer, olha, eu superei. E superar, muitas vezes, é lutar a cada dia. Eu vejo alguns irmãos que recebem algumas palavras, né? E eles acabam, muitas vezes, abandonando os tratamentos, abandonando os medicamentos. Porque eles dizem, não, fulano de tal disse que eu fui curado, então eu vou abandonar o tratamento. Meu amado, você sentiu que foi curado? Glória a Deus. Mas não seja tão rápido, não seja tão leviano de abandonar o tratamento. Se você está no meio de um tratamento psicológico, persevere nele e deixe que o seu médico, no momento devido, lhe dê a alta. Certo? É preciso a gente saber que obedecer também o médico, que é uma autoridade, é melhor do que sacrificar. Porque eu vejo muitos irmãos que abandonam os seus tratamentos psicológicos, psiquiátricos e acreditando nessas situações que acontecem e muitas vezes acabam perdendo suas famílias, suas vidas, porque não houve ali, né? Não houve ali um agir milagroso do Senhor e ele acabou se precipitando em abandonar, né, o tratamento dele. Então, meu amado, cuide da sua mente, cuide do seu coração. Você não seja leviano. A gente precisa sempre estar examinando. Peraí, meu trabalho está numa quantidade saudável? Eu estou preocupado demais em ajuntar tesouros aqui na terra? Ou eu estou conseguindo também ter o meu tempo com Deus? Estou conseguindo respeitar o dia do Senhor? Estou conseguindo separar um tempo para o meu momento a sós com Deus? Vamos então para a vida de Cristo, né? Davi passou por momentos depressivos, Salomão passou por momentos depressivos, vários outros homens de Deus, né? Jonas, inclusive, pediu, melhor é que a minha vida vá embora, que eu morresse do que passar por essa situação. Algumas vezes, então, tinha um quadro de depressão crônica. Jeremias, não é à toa que ele escreveu o livro de Lamentações, certo? Vários outros, Elias se escondeu numa caverna, ele andou, ele pediu que fogo do céu caísse, ele foi usado por Deus tremendamente, mas diante de uma mulher, ele se esconde numa caverna e fica lá esperando Deus falar, até que Deus se revela a ele na mais simples brisa da manhã. O Senhor é um Deus que fala como Ele quer. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir e olhos para ver aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. É um tempo de dor, sim. É um tempo de crise, sim. É um tempo que nós precisamos entender que vamos passar por desafios tremendos. São verdadeiros desertos em que nós estamos vivendo. Mas o que é que Cristo nos ensina no deserto? Ele nos ensina que muitas vezes o deserto do homem é o jardim frutífero de Deus. Muitas vezes é no momento de dor, no momento de solidão, no momento de angústia, que o Senhor escolhe nos encontrar, nos abençoar e nos declarar a vitória. Grandes vitórias do povo de Deus foram conquistadas por peregrinações no deserto. Grandes ministérios do Senhor foram confirmados porque um povo foi fiel no deserto. Então, nesse tempo de deserto, desse coronavírus, busque ao Senhor. Se revista e se fortaleça na palavra de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida entre manter a esperança e olhar o noticiário. Meus amados irmãos, eu confesso para vocês, eu não vejo mais noticiário não, viu? Porque é tanta coisa ruim que eu prefiro ler a palavra de Deus. Prefiro me encher de coisas boas. Prefiro lembrar e anotar o que Deus tem feito na minha vida, na minha história. E pensar, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ainda que nós venhamos perder posses, bens e tudo, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo bom. Ele garante a vitória
na presença dele. Vamos observar então mais para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, aprisionado em Roma, abandonado pelos irmãos da Ásia, idoso, já havia passado por todo tipo de problema, chicoteamento, naufrágio, mas ele estava ali, aprisionado. O Senhor já havia revelado a ele que ele estava à beira da sua morte, morte por decapitação. Mas ele escreve uma carta que é um testemunho vivo do que um servo de Deus, que vive com a sua saúde emocional em Cristo Jesus, precisa e pode fazer. Na conclusão eu vou voltar para Paulo, né? Mas antes de ir para Paulo, eu gostaria de falar um pouco sobre o próprio Cristo. Nós vemos aqui Cristo no seu momento de maior estresse. Cristo estava às vésperas da sua entrega e do seu sacrifício no madeiro. Ele vai ali e dá algumas dicas para nós de como nós devemos e podemos lidar em situações de dificuldade, de estresse e de extrema ansiedade. O próprio Jesus passou por todas as nossas dores. Esse castigo que estava sobre ele é o castigo nosso. Ele levou sobre si. Então ele precisou passar pelo sentimento de abandono quando ele disse Eloi, quando ele disse Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ele precisou passar pelo sentimento de ansiedade, das dores de parto sendo gerado ali para que nós viéssemos a nascer espiritualmente para a sua honra e glória. Então nós vemos aqui Cristo em profunda ansiedade, sentindo o momento do seu sacrifício chegando, e ele, primeira atitude de Cristo que nós podemos aprender com ele não abandonou a medicina. Ele permitiu que alguém cuidasse dele, servisse a ele. A mulher vem e traz um vaso de óleo e unge ele. E alguns dizem, não, mas os pobres podiam estar usufruindo, né? Judas falou isso para ele. E ele fala assim, não, deixe que ela faça, ela está me servindo, ela está me preparando. Nós, como servos, como cristãos, como líderes, temos a vida inteira para servir. Mas nós precisamos também saber receber do Senhor e dos nossos irmãos o cuidado. Nós devemos amar uns aos outros. Então nós devemos cuidar uns dos outros e permitir que os outros cuidem de nós também. A vida cristã é uma vida de conexão, de união, onde uns choram, outros riem. E nós choramos com os que choram e nós vamos rir com aqueles que se alegram. E isso é o povo de Deus. É um povo cheio de empatia, é um povo da parceria, é um povo da paz, é um povo do amor. Jesus ali naquele momento mais difícil, ele diz, as pessoas vão dormir, discípulos, vocês estão cansados, vão dormir, mas eu vou chamar os mais perto, os mais íntimos para junto de mim agora. Eu preciso ter o meu momento. E aí ele sai, tira, os 3 mais próximos, o seu ciclo mais íntimo, e diz, com esses eu vou compartilhar a minha dor. Meu amado, identifique na sua vida quem são o seu círculo mais íntimo. As pessoas que merecem confiança, as pessoas com que você vai chamar e vai dizer assim, olhe, eu estou passando isso. Eu confio que você vai guardar esse segredo. Eu confio que você vai entender o que eu estou vivendo. Eu confio que você vai vigiar e você vai orar comigo, guerrear comigo diante dessa situação desafiadora. Compartilhe, fale. Passou-se esse momento de achar que tudo tem que ficar calado, que tudo tem que ser tabu no meio da igreja. A gente tem que falar. A gente tem que falar sobre nossas questões psicológicas. Claro que não fale para todo mundo. Fale para quem tem sabedoria, para quem tem unção, para quem tem vida com Deus e que pode ser um instrumento de Deus para edificar a sua vida. Jesus ali se separa, pega os seus mais íntimos e diz, vigiem e orem comigo. Apesar do pecado humano que leva os discípulos, e também do cansaço humano, que leva os discípulos a não se conectar e a dormir, Jesus sabia de quem ele realmente precisava ali. E ele vai orar. Essa é a terceira dica. A primeira, deixe que os outros cuidem de você também. Segunda dica, saiba com quem você pode contar. E a terceira dica é, ore, vigie, não vacile. Existe o plano material, existe o plano
emocional, fisiológico, químico até do cérebro, mas existe também o plano espiritual. Nós não temos a nossa força baseada em mãos, em carros, em cavalos, no braço dos homens. A nossa força vem do Senhor. Ele é aquele que renova, Ele é aquele que nos leva mais alto, Ele é aquele sobre quem nós jogamos as nossas dores, lançamos a Ele as nossas dores e Ele nos ajuda a suportar. A palavra de Deus nos garante que o Senhor não vai permitir que nada aconteça conosco que nós não venhamos poder suportar. A palavra de Deus nos garante que o Senhor vigia, que o Senhor visita, que o Senhor vê todas as nossas dores e as nossas histórias, nossos traumas, e que vai cuidar de cada um de nós. A diferença entre nós e o mundo, meus amados, é que o mundo passa por todas as dores que nós passamos. Só que eles não têm aquele que é consolador. O nosso privilégio é viver buscando, se relacionando e recebendo o consolo do autor e consumador de toda a história e de todo o universo. Por isso que a saúde emocional em Cristo é uma maravilha, é um privilégio. Nós precisamos ter uma mente e uma vida equilibradas, para que venhamos a buscar o Senhor, venhamos cumprir a nossa missão, venhamos fazer a diferença e sempre, sempre, sempre confiando no Senhor. Eu acho interessante, e agora a gente já vai finalizando, né? Então, receba cuidado também, tenha cuidado de você, tenha cuidado do seu corpo, da sua mente, saiba ter a mordomia do corpo, cuidado com o que você come, com o quanto você dorme, cuidado com o peso que você está adquirindo aí nesse período da pandemia. Tente fazer uma atividade física. A atividade física é algo fundamental para a sanidade mental. Não negligencie, não acho que tudo é espiritual. Cuide e deixe ser cuidado. Cuide de você e deixe ser cuidado. Primeira dica. Mesmo se você não tiver vontade de fazer, está no quadro depressivo, faça. A vontade vem depois. Não espere a vontade chegar para você fazer, simplesmente faça. Depois a vontade vai vir, certo? A segunda dica, saiba com quem você pode contar e conte com essas pessoas, chame elas para junto de você, ainda que elas lhe decepcionem, não abandone elas e não deixe que elas te abandonem também. Não fique calado, elas lhe decepcionaram, mas chame de novo, chame de novo, chame de novo, porque elas são o seu círculo mais íntimo, é com elas que você pode contar. Terceira, conte com o Senhor, ore, peça a Ele, Senhor, tira isso de mim, se possível, mas contudo, seja feita a tua vontade. E quarto e último lugar, e aqui eu vou sair de Cristo e vou entrar em Paulo. Saiba, busque e procure e entre no centro da vontade de Deus. A paz de Paulo e o seu quadro momentâneo da sua vida não era o que definia ele. Ele estava preso, ele estava rejeitado pelo Estado, rejeitado pela própria igreja. Ele tinha tudo para se achar o mais abandonado dos homens. Mas ele, orgulhosamente, escreve sua carta ao seu filho amado, envia o seu testamento dizendo: eu sei em quem tenho crido. Sei que ele é fiel e justo. Sei que ele guarda a coroa para aqueles que amam a sua vinda. Para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Eu combati o bom combate. Eu guardei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. Estou pronto para a libação, estou pronto para morrer, estou pronto para ser entregue. Meu amado, quando nós temos certeza de quem somos em Deus, quando temos certeza de quem Deus é e do que Ele tem feito na nossa vida, nós podemos passar por todas as coisas. Por isso que o apóstolo afirma: tudo posso em Cristo que me fortalece. Aprendi a passar necessidade, aprendi a ser bem abastecido. Aprendi a passar dor, aprendi a passar alegria. Aprendi a ser aprisionado, aprendi a estar livre. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. A palavra, nós estamos agora em um momento de isolamento social, um momento de dificuldade, um momento de dor. Mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus continua frutificando aonde quer que ela seja plantada, chamada e evocada. Que você pare, pense
e plante na sua mente mais de Deus. Que você pare, pense e plante na sua família, na sua comunidade, no seu círculo mais íntimo, mais e mais de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Fica aqui um grande abraço dos nossos irmãos da Aliança Bíblica e que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos faça firmes nesse tempo tão difícil. Até já, Deus abençoe. Graças a Deus por sua palavra, né? Palavra abençoada do nosso irmão Guto. Que Deus abençoe, Guto, a sua vida. Continue usando você para a glória maior do nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que todos nós, né? Nós fomos edificados por essa palavra, né? Em sabermos que o nosso Deus nos cura, nos restaura, que o nosso Deus está muito interessado em cada um de nós. Nesse momento vamos orar, né? Agradecendo pelo nosso culto, pelo nosso momento, né, pelo que Deus falou aos nossos corações nesse dia. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua cura, nós te agradecemos pelo teu cuidado. E nós te agradecemos também pelas pessoas que o Senhor levanta e usa para ser instrumento de Deus em nossas vidas, nos abençoar e ministrar da tua cura sobre nós, ó Deus. Deus, a tua palavra diz que nós precisamos orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados para que sejamos curados, Pai. Que assim seja uma realidade na vida da Tua igreja, nesse mundo, Deus, de morte, onde as pessoas têm perdido a esperança, mas o Senhor tem nos renovado e assim também possamos ser instrumentos também de renovação, de reconciliação, de bênção, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelas famílias. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, nos conduzindo, ó Deus, nos abençoando em tudo, ó Deus, e onde estivermos, ó Deus, também possamos abençoar pessoas, possamos, ó Deus, tocar com o Teu toque, Senhor. O toque que o Senhor já nos tem tocado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento de Deus. E do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. 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 Que Deus nos abençoe.